começar a resolver então a questão 2 e a questão 4. Então eu coloquei aqui a minha estrutura. Por que eu coloquei a minha segunda estrutura? Porque as barras que ele pede, AD, DJ e DE, fazem parte da minha segunda estrutura, tá? Então eu coloco ela aqui exatamente com os esforços aqui que ela recebe lá da minha primeira estrutura. Aqui eu tenho apoio móvel com o valor de sua reação e apoio fixo também com o valor de suas reações. Então, a gente vai ter que começar a determinar as expressões dos esforços internos dessas minhas barras, tá? Isso aqui é a questão 2 pede, e depois a questão 4, ela pede para a gente para desenhar o diagrama de esforços internos dessas mesmas barras. Então, para determinar essas expressões, a gente vai fazer as seções, tá? E as seções, como vocês devem lembrar lá de mecânica geral, elas são entre os nós da minha estrutura, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um apoio móvel, tenho uma reação, tenho uma força, aqui eu tenho outra. Então, antes de chegar nessa força, eu tenho que fazer uma seção S1. Daqui para cá, eu também vou ter que fazer uma seção S2, porque eu tenho uma barra chegando aqui e eu tenho uma mudança de direção aqui, uma mudança de inclinação dessa barra, tá? Pode parecer, mas essa barra aqui tem uma inclinação beta e essa outra barra AD não segue a mesma inclinação daqui, tá? A gente vai verificar isso depois com a medida da tangente desses ângulos. Então, chegando aqui, eu tenho uma barra chegando e a mudança de inclinação, logo faço uma seção S2. Aí eu posso fazer uma seção indo de E para D, uma seção S3 dessa maneira, tá? Aí a mesma coisa, eu posso fazer uma seção indo daqui para cá, uma seção S4. Para o cálculo do esforço normal, do esforço cortante, nós vamos ter que decompor todas as forças que estão atuando sobre essa minha barra com relação ao ângulo de inclinação dela. Então, para isso, eu separei já aqui do lado uma figura que vai ajudar a gente, tá? Isso daqui nada mais é do que um facilitador, tá, pessoal? Qualquer um de vocês consegue chegar nisso daqui. Então, isso daqui é algo que facilita a gente a ser mais rápido. Não ficar decompondo força por força aqui com relação ao ângulo beta. A gente utiliza esse esquema que está aqui do lado e nós vamos conseguir calcular. Vou explicar agora como que funciona. Então, primeiro, vamos lá para a nossa seção S1. Então, a nossa seção S1, ela está aqui com o ângulo beta, aqui 12,282, medida de x, aqui seria a medida de y, mas não vamos precisar no momento. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer em uma seção é identificar os intervalos de validade, tá? Então, nós temos que esse x, ele vale, vou chamar aqui de ponto zero, ele vai até o 7 aqui. Então, a medida horizontal desse ponto 7, ó, 0 até 2,25. Esse é o intervalo de validade da minha variável que eu adotei aqui nesse caso, tá? Então, vamos começar já. Como eu falei, essas forças elas precisam ser decompostas com relação ao ângulo beta. Vamos começar calculando o seno desse ângulo beta e também o cosseno desse ângulo beta, tá? Então, o seno desse ângulo beta, a gente pode pegar aqui esse triângulo aqui, ó, formado pelo 2,25 de base e o 7 de altura. Então, calculando o seno, é cateto oposto, que é o 7, pela hipotenusa, que é a raiz dos catetos ao quadrado, 7 ao quadrado e 2,25 ao quadrado. Ok? Esse é o seno do beta. Agora, podemos calcular também o cosseno do ângulo beta, que vai ser igual ao cateto adjacente, que é o 2,25, dividido pela raiz da soma dos catetos ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Prontinho. Agora a gente já tem todas essas informações e vamos começar a utilizar essa figura aqui para calcular a nossa normal e a nossa cortante. Então, primeiro a gente tem que decidir qual que a gente vai começar. Vamos começar calculando o esforço normal. Então, para o esforço normal, o que nós temos? No esforço normal, nós temos apenas uma força vertical. Primeiro, a gente tem que identificar qual é a seção. Nós temos aqui uma seção à esquerda, né? Então, seria esse caso aqui, tá? Tá bem claro que seria esse caso. E vamos lá, normal. O que na normal a gente vai analisar? Eu sei que, com relação a esse ângulo alfa, as forças horizontais vão ser multiplicadas pelo cosseno do ângulo alfa e vão ser positivas quando estiverem para a direita. E as forças verticais vão ser multiplicadas pelo seno desse ângulo alfa e vão ser positivas quando estiverem para baixo. Tá? Então, primeiro, N
igual. Vamos analisar. Aqui nós temos nesse ponto, esse ponto J, nós temos uma força vertical. Então, força vertical, na normal aqui, ó, força vertical, ela vai multiplicar seno e vai ser positiva quando estiver para baixo. Ela está para cima, então eu já coloco o sinal de menos, porque eu sei que ela não é positiva. 12,282 vezes, ó, força vertical vai multiplicar seno do ângulo alfa, que no caso aqui é nosso ângulo beta. Eu já chamei o ângulo alfa lá no, se não me engano, na terceira estrutura. Então, vou chamar ângulo beta aqui. Vezes seno desse ângulo beta. Seno do ângulo beta é 7 pela raiz de 7 ao quadrado mais 2,25 ao quadrado. Pronto, já calculamos nossa normal, não temos mais nenhuma força atuando aqui sobre a minha barra. Então, a normal ela é igual a menos 11,693 toneladas força. Então, deu um valor constante aqui, é óbvio, porque a gente só tem uma carga concentrada. Então, esse valor da normal, ele vai valer para todo esse intervalo de validade, tá? Então, varrendo daqui até aqui, a gente tem esse valor de normal. Então, vai ser um retângulo daqui até esse ponto aqui que começa a ter os 7 toneladas força. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a cortante. Então, como que vai ficar a cortante nesse caso? A cortante, agora a gente vai analisar esse caso de baixo, ó, V. Então, já vimos que não temos força horizontal, então não vamos se preocupar com isso. E, para forças verticais, ela vai multiplicar sempre cosseno e vai estar positiva quando estiver para baixo. Essa força, como a gente viu, está para cima. Então, começa VS1 igual. Ela está para cima, então ó, vai contra a nossa convenção. Então, menos 12,282 vezes o cosseno do ângulo alfa, que nesse caso é o cosseno desse ângulo beta, que é 2,25 pela raiz de 7 ao quadrado mais 2,25 ao quadrado. Então, o valor de VS1 é igual a menos 3,758 toneladas força. Ok? Agora, já terminamos a força normal, força cortante. Falta só o momento fletor e momento não precisa decompor força. Então, o que nós vamos ter aqui no cálculo de momento? Cálculo de momento, nós vamos ter o seguinte. Ó, nós temos ms1 igual, então já colocando do outro lado da igualdade, isso significa que a força que tiver produzindo um momento com sentido contrário ao nosso momento entra como positivo e no mesmo sentido entra como negativo, porque já estou do outro lado da igualdade. Então, começando aqui com 12,282 vai multiplicar x em sentido contrário ali. Então, 12,282 x. Então, nós temos a expressão do momento fletor na minha seção S1. Agora é interessante, já que a gente vai traçar os diagramas, que a gente pegue e calcule os pontos de interesse. Então, para momento fletor, a gente vai calculando nos nós, né? Então, o que nós temos aqui? Nesse ponto aqui, o momento fletor é nulo, e vamos calcular o momento nesse ponto aqui. Então, ok. Aí, como que a gente faz isso? A gente pega e calcula por os extremos do meu intervalo de validade. Então, para x igual a 0 e para x igual a 2,25. Para x igual a 0, substituindo 0 aqui, eu fico com 0. E para x igual a 2,25, eu vou substituir aqui. Esse valor dá 27,634 toneladas força-metro. Então, a primeira seção já foi feita. Agora vamos para a nossa segunda seção. Nossa segunda seção, a gente corta aqui entre esse ponto aqui que recebe o carregamento de 7 toneladas força e esse ponto D. Então, temos aqui nosso carregamento. Esse ângulo beta é o mesmo do ângulo da estrutura passada, tá? A gente pode conferir isso através fazendo a tangente aqui, ó. Se você fizer a tangente desse triângulozinho aqui, ó, de 7 por 2,25 vai ser igual a tangente de 15,4 pela soma dessas medidas, que seria 4,95. Então esse resultado dá o mesmo, então significa que a inclinação é a mesma. Então a gente pode utilizar o valor desses ângulos aqui para minha estrutura aqui também, tá? Então vamos lá. Já tenho aqui o esquema que facilita a nossa vida, né? Então, começando ali pelo cálculo da normal. E claro, né, explicando o que eu tenho aqui, ó. Tenho o carregamento de 7, tenho minha seção V aqui é MS2, 2, 2.
Tinha colocado MS1, beleza. Nossa seção aqui. Daqui até aqui a gente tem certeza do carregamento, da dimensão, que é 2,25. Daqui até aqui a gente não sabe, a gente cortou em um lugar qualquer entre aqueles dois pontos. Então, se tudo é x aqui, essa partezinha é 2,25, então isso daqui só pode ser x, que é tudo, menos 2,25, x menos 2,25. O mesmo raciocínio aqui. Daqui até aqui, nós temos a medida na dimensão vertical aqui, que é 7. E daqui até aqui, nós não temos, mas sabemos que aqui é y, então aqui é y menos 7. Beleza? Então, começando aqui pelo esforço normal. Então, analisando essa seção, temos esse caso novamente, ó, N igual. Começando aqui pelo ponto J. No ponto J, a gente tem uma força vertical. Força vertical vai multiplicar seno e para baixo positivo. Então, menos 12,282, porque ele está para cima, e vai multiplicar seno de beta, que nós temos que é 7 pela raiz de 7 ao quadrado, mais 2,25 ao quadrado. Agora, a gente tem nesse ponto aqui uma força horizontal. Força horizontal na normal vai multiplicar cosseno do ângulo beta, e para a direita ele vai ser positivo. Então, nesse caso, ele também é negativo, menos 7 vezes o cosseno do ângulo beta. Cosseno do ângulo beta, nós temos que é 2,25 pela raiz de 7 ao quadrado mais 2,25 ao quadrado. Então, acabou. Normal é isso. Calculando, então, nós temos que a normal é igual a menos 13,835 toneladas força. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a cortante. Então, a cortante, nós temos VS2, vai ser igual. A cortante, agora a gente analisa o caso de baixo. Ó. No ponto J, nós temos uma força vertical para cima. Então, ó, positivo, o sentido das forças verticais é positivo para baixo. Então, já coloco menos aqui, 12,282. E força vertical na cortante multiplica o cosseno do ângulo beta, que nós temos aqui, que é 2,25 pela raiz de 7 ao quadrado mais 2,25 ao quadrado. Ok? Agora, força horizontal. Força horizontal, na cortante, para a esquerda é positivo, então está no sentido certo. Mais 7 vezes o valor de seno do ângulo alfa. Seno de alfa, nós temos que é 7 pela raiz de 7 ao quadrado mais 2,25 ao quadrado. Então, resta calcular o VS2. 2,906 toneladas força é o valor de VS2. Agora, só nos resta o momento. Então, MS2, ele vai ser igual a... Aqui no ponto J, nós temos uma carga aqui de 12,282 e produz um giro aqui em sentido contrário ao momento da nossa seção. Então, 12,282 positivo vezes a distância até minha seção, que é x. Aí nós temos aqui uma força de 7 toneladas força, girando no mesmo sentido da minha seção. Então, como está do outro lado da igualdade, menos 7 vezes a distância até minha seção, que é y menos 7. Então, esse daqui é a expressão do nosso momento. E aqui, eu esqueci que de primeira a gente tem que definir o nosso intervalo de validade, né? Então, a minha seção S1 ela foi até 2,25. Minha seção S2, obviamente, tem que começar então de 2,25. De 2,25 até qual ponto? Então, vamos ver lá atrás. Nós temos aqui 2,25 até o ponto D, que seria 2,7 mais 2,25, 4,95. Então, esse daqui é o intervalo de validade da minha variável. E percebam aqui que eu adotei x, só que aqui na minha conta eu tenho y. Então, eu tenho que deixar esse y em função de x. Então, eu vou fazer aqui um triângulo retângulo, não é nesse sentido. Fazendo um triângulo retângulo com esses valores, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que y ele é igual a x tangente beta. Que isso é igual a x vezes a tangente de beta, a gente pode calcular até por esse triângulo aqui. É 7 por 2,25. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, esse é o valor aqui de y que eu vou pegar e vou substituir aqui. Então, nós temos isso é igual a 12,282 vezes x menos 7 vezes o valor de y é x vezes 7
por 2,25, agora menos 7. MS2, ele vai ser igual aqui, juntando esses cálculos aqui, 12,282. Aí nós temos aqui menos 49 sobre 2,25. Tudo isso multiplicando o x, só coloquei o x em evidência. E nós temos mais 49. Então essa aqui é nossa expressão do momento fletor para a minha seção S2. E agora é interessante também, como a gente vai traçar os diagramas, calcular novamente para os extremos da nossa seção. Então, para x igual a 2,25 e para x igual a 4,95. Para x igual a 2,25 deu 27,634 e para x igual a 4,95 deu 1,996 toneladas-força-metro. E aqui um ponto legal para você conferir é que o momento para x igual a 2,25, que deu 27,634, tem que dar igual ao momento para esse mesmo x igual a 2,25 na seção anterior, porque aqui, exatamente nesse ponto, eu não tenho nenhum momento, nenhuma carga-momento concentrada. Então não existe descontinuidade no diagrama, tem que dar igual. E deu igual, beleza. E para x igual a 4,95, nós temos 1,996 tonelada-força-metro. Terminamos, então, a nossa seção S2. Vamos para a nossa seção S3. Então, pessoal, na nossa seção S3, nós tínhamos cortado na barra DE, antes de chegar ali no ponto D. Então, o intervalo de validade da nossa variável x é de 0, que é o ponto E, até o ponto D, que seria 13,05, tá? Então, a seção ela varre toda essa dimensão aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma barra horizontal, convenção clássica aqui de momento, cortante e normal. E vamos começar calculando. Então, a força normal, ó, de cara, positiva, e deu igual a NS3, deu igual a 2,5 toneladas força. Então, beleza, nem precisei calcular muito. Agora a nossa cortante, VS3. Então, já estou colocando aqui do outro lado da igualdade, significa que sinal contrário é positivo e sinal do mesmo sentido é negativo. Então, vamos lá. Aqui nós temos de cortante no ponto E 29, então menos 29,575. Ok? E nós temos ainda para baixo aqui, ou seja, positivo, mais uma cortante que é a resultante desse carregamento distribuído aqui no comprimento de x. Então, nós temos mais 3,5x. 3,5 a altura, a base é x. Então, essa é a força, tá? Então, pela primeira vez, nós temos a cortante aqui dependendo da variável x. Isso porque nós temos um carregamento distribuído. Carregamento aqui que gera uma equação do primeiro grau no nosso esforço cortante. Então, já descobrimos a expressão. Vamos calcular para os extremos da nossa seção. Então, para x igual a 0, nós temos a cortante igual a menos 29,575. Não poderia ser diferente, né? E para x igual a 13,05, a gente vai substituir. Aqui é toneladas-força. Nós temos 16,1 toneladas-força. Agora só nos resta calcular o momento fletor. Então, MS3, vamos lá, igual. Outro lado da igualdade, então o mesmo raciocínio de sempre. Esse daqui está girando em sentido contrário, então 29,575 vezes x, que é a distância até a seção. Essa força aqui está alinhada com o eixo da barra, não entra. E nós temos aqui o carregamento distribuído, ó, que vai girar, a resultante dele vai girar no mesmo sentido do momento. Então, menos QL ao quadrado sobre 2, né? Nós temos 3,5, que é o Q, x ao quadrado é o L, né? L ao quadrado, x ao quadrado sobre 2. Ok? Então, descobrimos novamente a expressão do momento fletor na nossa seção S3. Agora a gente vai pegar e vai calcular para os extremos. X igual a 0 e x igual a 13,05. O momento aqui para x igual a 13,05 deu 87,924 toneladas força-metro. Então agora a gente já terminou nossa seção S3, bem simplesinha. Vamos para a nossa seção S4. E na nossa seção S4, como eu comentei, tinha um ângulo lá de inclinação diferente das minhas outras seções, que era a minha seção S1 e S2. Então, para isso eu chamei aqui de ângulo gama, e através daquele, você fazendo um triângulo retângulo lá entre os pontos
A aqui, se eu não me engano, aqui é o ponto A e o ponto D, você encontra aqui seno do ângulo gama igual a 15,4 pela raiz de 15,4 ao quadrado mais 5,4 ao quadrado, e cosseno do ângulo gama está aqui também, beleza? Aí, para isso, eu não tenho uma situação específica lá daquela minha figura, né? Então, aqui a gente vai decompor até para praticar um pouco como seria a decomposição aqui, força por força. Então, como que eu costumo fazer? Eu costumo fazer separado para não dar uma confusão aqui, não decompor todo mundo junto aqui com relação à barra. Então, eu vou primeiro decompor o 4,5. Para isso, eu vou pegar o nó, eu coloco aqui a minha força, aqui eu vou ter o eixo da minha barra, aqui eu vou ter meu ângulo gama. Eu sei que essa força, ela produz uma componente aqui normal a essa barra e uma componente cortante aqui a essa barra. Então vamos lá. Se aqui eu tenho gama, a inclinação dessa barra com a horizontal, eu sei que a normal ela está alinhada com a minha barra. E aqui eu tenho uma força horizontal, logo aqui também é o meu ângulo gama, tá? Então, essa força aqui seria 4,5. Logo, essa força aqui é 4,5 cosseno de gama. E essa força aqui é 4,5 seno de gama. Beleza. Decompomos então com relação ao normal e a cortante essa força aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa, pegar esse desenho aqui, para a força vertical. Então nós temos aqui 42 sobre 11 aqui para cima. Essa força, ela produz uma componente normal aqui nesse sentido e uma componente cortante nesse sentido. Aqui nós temos o ângulo gama. Eu sei que essa componente aqui é axial à barra, então aqui nós também temos o ângulo gama. Se aqui nós temos o ângulo gama, aqui nós temos 90 menos gama e aqui a gente vai ter o ângulo gama, beleza? Tendo o ângulo gama aqui, então essa componente aqui que está junto com o ângulo é 42 sobre 11 cosseno do gama. E aqui nós temos 42 sobre 11 seno de gama. Perfeito, conseguimos decompor todas as forças. Agora, só fazer a somatória de forças para descobrir nossa normal, nossa cortante e nosso momento fletor. Vamos começar então pela normal. Então, o nosso N S4, ele é igual, outro lado da igualdade. Então, ó, NS4 está para cá. Essa força normal aqui de 4,5 também está no mesmo sentido. Então, menos 4,5 vezes cosseno do ângulo gama. Cosseno de gama, ela é igual a 5,4 pela raiz de 15,4 ao quadrado, mais 5,4 ao quadrado. Ok, essa daqui já foi. Agora nós temos uma normal aqui para cima, sentido contrário. Então, mais 42 sobre 11 vezes seno do ângulo gama, que é 15,4 pela raiz de 15,4 ao quadrado, mais 5,4 ao quadrado. Então, essa é a nossa normal na minha seção S4. Isso daqui vai resultar em... vai ter aqui o valor positivo de 2,114 toneladas força. Agora fazendo a mesma coisa para cortante, então VS4, ele vai ser igual. Cortante, ó, nós temos sentido positivo para cá. Então vamos lá. Esse daqui está em sentido contrário. Então 4,5 vezes seno do ângulo gama. Seno do ângulo gama é 15,4. E nós temos também aqui em sentido positivo também, porque está contrária aqui a nossa força, mais 42 sobre 11 vezes cosseno do ângulo gama, que é aqui 5,4, pela raiz de 15,4 ao quadrado, mais 5,4 ao quadrado. Então, VS4 igual a... Aqui, pessoal, só uma correção, não é 2,25, tá com a cabeça lá 2,25 do outro, que é 5,4, né, ao quadrado. Aqui tudo 5,4. E o valor de VS4 deu 5,510 toneladas força. Agora só nos resta o cálculo do momento fletor. Então, para o momento fletor, vamos pegar aqui essa distância aqui, obviamente, é x, né? Então, aqui nós temos uma distância aqui de y e aqui nós temos uma distância de x, né? Então, vamos lá. Para cálculo do meu momento fletor, o que eu vou precisar? Eu vou precisar novamente de uma relação de y em x. E daquela mesma forma, o y ele é x tangente do ângulo gama. Então, y vai ser x vezes a tangente do ângulo gama é, ó,
15,4, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 5,4. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui 4,5 girando em sentido contrário da minha seção, então coloco ms4 igual, vamos lá, 4,5 vezes y, só que o y é x vezes 15,4 sobre 5,4. Aí nós temos em sentido contrário também aqui o do meu momento, mais 42 sobre 11 vezes x. Então, ms4, juntando aqui todas essas expressões, nós temos que é igual a 4,5 vezes 15,4 sobre 5,4 mais 42 sobre 11x. Ok, agora substituindo os extremos, essa aqui é a nossa expressão, né? Deixa eu só dar uma destacada. Expressão para o momento fletor na minha seção S4. Aí eu vou ter que substituir os extremos, mas primeiro eu preciso definir o meu intervalo de validade, né? Eu começo aqui na ponta com x igual a 0 e vou até o ponto D lá, que eu tenho uma distância. Vamos verificar qual que é essa distância. Essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto D na horizontal, que a gente está tratando de x, que é igual a 5,4. Então, para x igual a 0, nós temos 0, e aqui o intervalo de validade variando de 0 até 5,4. E para x igual a 5,4, eu vou substituir aqui. 89,918 toneladas força. Então, pessoal, estamos aqui para desenhar os diagramas de esforço normal e esforço cortante e de momento fletor também. Aqui coloquei um resuminho das cortantes, das normais que a gente calculou, bem como aqui eu também coloquei um resuminho. Eu percebi que eu tinha feito aqui e não tinha gravado, então eu vou deixar aqui do jeito que está mesmo e vou explicar como que eu cheguei nesses valores. Então vamos lá, a partir do momento que você tem em cada seção o valor da sua normal e da sua cortante, fica bem fácil desenhar o diagrama, né? Então começando aqui pela nossa seção 1, a seção 1 ela ia desse ponto J até esse ponto aqui, né? Então na nossa seção 1, ó, nós tínhamos uma normal constante com o valor de menos 11,693. Então, está aqui, ó, normal constante de menos 11,693. Lembrando do intervalo de validade da nossa seção, que ela vinha daqui até aqui, né? Aí na nossa seção S2, que é entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, nós tínhamos uma normal constante de menos 13,835. Temos aqui, ó, menos 13,835. Aí você pode perceber que nesse ponto aqui ele dá um salto, né? Essa descontinuidade se deve à presença daquele carregamento concentrado que tem aqui, ok? Então, sempre quando eu tenho carregamento concentrado em um ponto, eu vou ter essa descontinuidade no diagrama, tanto de normal quanto de cortante. Isso para a barra inclinada, né? Agora, na nossa seção S3, ó, ela ia desse ponto até esse ponto aqui. A seção S3, nós tínhamos uma normal aqui, ó, de 2,5 tonelada força positivo. Então, essa barra aqui está sendo tracionada, ó, e ela é constante durante todo o comprimento da minha barra. Mesma coisa para a nossa seção S4. Ó, nós temos uma normal de 2,114. Então, a gente desenha um retângulo aqui, porque eu sei que é constante, preenchendo toda a minha seção aqui de A até o ponto D, de mais 12,21 mais 2,114. Ok, então, diagrama de esforço normal está aqui. Temos duas barras tracionadas na minha estrutura e temos um trecho aqui DJ todo comprimido com o valor das normais aqui em cada intervalo de validade. Beleza, agora para o esforço cortante. Vamos lá, mesma coisa. Na nossa seção S1, ó, esforço cortante de VS1, nós temos constante daqui até aqui com o valor de menos 3,758. Então, exatamente o que nós temos aqui. Ó. Aí, entre esse ponto e o ponto D, é a nossa seção S2. Então, a cortante na nossa seção S2 é 2,906. Então, ela dá um grande salto aqui, ó, fica até positiva a nossa cortante. Isso devido, novamente, àquela carga concentrada que a gente tinha horizontal aqui de 7 toneladas força. Tá? Fizemos aqui a nossa cortante na seção S2, então ela vai constante até o ponto D aqui. Agora vamos para a nossa seção S3. Na nossa seção S3, nós temos uma função do primeiro grau aqui, né? Porque nós temos a equação de uma reta. Aí, para isso, a gente tem que ir nos extremos da minha barra. Então, para x igual a 0, a cortante aqui ó, deu menos 29,575. Então, aqui no ponto E, ó,
eu venho e desenho aqui menos 29,575. Aí lá em 13,05, que seria aqui no ponto D, eu tenho uma cortante de 16,1. Então, venho e coloco aqui, ó, 16,1. Subo ela aqui com o desenho. E ligo esses dois pontos através de uma reta, representando aqui a equação dessa reta aqui, ok? Na minha seção S4, sem segredo também, ó, tem uma corto aqui, ó, tenho a minha seção S4 vindo do ponto A até o ponto D, nós temos uma cortante de 5,510, positiva também, constante. Então, esse é o diagrama de normal e esse é o diagrama de cortante. Bem tranquilo, né? Agora vamos para o diagrama de momentos fletores. No diagrama de momentos fletores, vamos começar novamente pela minha seção S1. Na minha seção S1, ó, ia do ponto J até esse ponto, e nós tínhamos aqui ó, a equação de uma reta com, para x0 é 0, porque a gente tem um apoio móvel, e para x igual a 2,25, que seria correspondente a esse ponto aqui, nós temos um momento ó, de 27,634. E esse momento, ele está nesse sentido aqui, né? É o momento da nossa seção. Então, significa que ele está tracionando esse lado e está comprimindo esse outro lado aqui, né? Tá fazendo esse movimento. Se ele traciona esse lado, a gente sempre desenha do lado tracionado. Por isso, esse 27,634, ele vem aqui para baixo, tá? Aí, da mesma maneira, na minha seção S2, ó, então, essa barra aqui, nós tínhamos para 2,25, que é esse ponto aqui, nós tínhamos um momento de 27,634, que é o momento aqui, né? E para o ponto D, com o x igual a 4,95, nós tínhamos um momento ó, igual a 1,996. Então, eu desenhei aqui, ó. Ele continua sendo positivo, é o mesmo sentido de momento, logo ele vem aqui para baixo também, 1,996 aqui. Okay? Agora, na minha seção S3, o que eu vou ter? Eu vou ter uma equação do segundo grau aqui, então eu vou ter uma parábola, né? E como que a gente pode representar isso no diagrama? A gente começa aqui pelo x igual a 0, nós temos dois pontos. Temos x igual a 0 e temos aqui nesse ponto D, para x igual a 13,05, um momento de 87,924. Aí eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso voltar lá na minha seção e calcular um momento máximo aqui, tanto a coordenada desse momento máximo também. Ou eu posso vir nesse diagrama, eu tenho dois pontos do meu diagrama, eu tenho 87,924 e eu tenho aqui 0. Eu ligo esses dois pontos através de uma linha de fechamento e eu vou pendurar sobre essa linha de fechamento o salto do diagrama de momento fletor de um carregamento distribuído aqui, equivalente a um carregamento distribuído de uma viga biapoiada. Então, lembra que eu tinha um carregamento aqui distribuído, né, que gera essa equação do segundo grau, de 3,5 tonelada-força por metro. Então, eu vou pendurar aqui sobre essa linha de fechamento o QL² sobre 8. Sempre vai ser esse valor quando a gente está tratando de carregamento distribuído. Então, QL² sobre 8, o Q eu tenho que é 3,5, o L era 13,05, que é a distância entre esses dois pontos, sobre 8. Eu tenho um salto aqui de 70,507. Então, eu posso apenas representar esse salto aqui, tá? Se você fizesse a seção, você ia achar essa dimensão inteira, que é o valor desse ponto aqui no momento. Mas essa também é uma forma de representar aqui o diagrama de momentos fletores, e eu acredito que seja mais fácil dessa maneira aqui. Então, indo agora para a nossa seção S4, ó, nós temos do ponto A até o ponto D. Para x igual a 0, a gente começa aqui, ó, x igual a 0. E para x igual a 5,4, temos aqui o ponto D, a gente tem um momento ó, de 89,918. Então, a gente pega esses dois pontos e liga através aqui dessa reta, né? Eu sei que eu não tenho nada para pendurar, porque eu não tenho carregamento concentrado e não tenho carregamento distribuído entre esses dois pontos. Então, essa própria linha aqui vai ser a linha do meu diagrama. Então, fechamos aqui o diagrama de momentos fletores da minha estrutura, tá? E fechamos também a resolução da questão 2 e da questão 4,